Sem filtro, sem rodeios, olho no olho. Aqui é lugar de pergunta sincera e resposta verdadeira. A partir de agora você fica de frente com ele. Fala pessoal, esse é mais um De Frente com Ele. Eu sou o Anderson e hoje a gente está continuando a conversa, que começamos no último episódio. Se lá a gente falou sobre emoções do fim de ano, hoje a gente entra num ponto que pesa demais no caso. O começo de ano, contas, dívidas, cobrança e a famosa ansiedade. Como cuidar da mente e da fé, quando o bolso está apertado. Eu sou a Alice e continuo aqui com vocês, e com as meninas maravilhosas, a Carol Moreno Mendonça, Carol psicóloga, pastora, cristã, esposa, mãe, que cuida dos nossos filhos, Anderson? E a Ivanise, que é mãe da Carol, mãe do Felipe, Ivanise Moreno, esposa do Eduardo e também pastora, psicóloga cristã, professora da UFSJ aposentada. E as duas nos ajudam muito no suporte psicológico e espiritual. Excelente. Vamos então para o nosso primeiro bloco. Começa agora o nosso primeiro bloco. Se ajeita aí, porque a conversa já vai fundo aqui, no De Frente com Ele. Vamos lá, estamos aqui, iniciando esse primeiro bloco e eu quero já iniciar com uma pergunta. Quando vira o ano e chega janeiro, como vocês veem as pessoas emocionalmente, em relação a dinheiro, contas, os compromissos financeiros? Antes elas responderem, eu falo, muda o ano. Se a gente não mudar, não muda nada, E a gente não é só ação, é mudar a mentalidade, Então, eu vou fazer, não, é mudar a consciência mesmo, ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade, É verdade, porque muitas vezes vem aquelas contas que todo ano, todo mundo sabe que vão vir. Já sabe, é o PVA, a matrícula da escola, Nada de novo. Mas diferente, do que muitos previam, não fizeram aquela poupancinha, não guardaram, vou guardar o 13º não foi para isso, todo Carol? mês, eu vou guardar um pouquinho. Então, infelizmente, nós no Brasil não temos uma boa educação financeira. Sabemos que tem outros países que isso, inclusive, é matéria de escola. E fica, sim, um pouco mais complicado para nós dentro da realidade que nós temos. Mas a experiência precisa nos trazer um aprendizado de nos organizarmos melhor. Claro que a ansiedade, ela vai vir e a gente, não quero sentir ansioso. Ela precisa vir para a gente correr atrás e pagar essas contas. Então, não pode nos paralisar. Mas ela vem com uma função de, preciso fazer algo a respeito. Então, eu não me angustio, vou ficar ali, posso ficar um pouco mais ansioso, mas eu vou pegar aquele movimento para direcionar para algo que eu preciso fazer. Eu vou lançar, como foi dito, a gente já disse anteriormente, essa ansiedade sobre Deus, entender que Ele cuida de mim. Ele cuida da minha casa, minha família. Eu entrego tudo a Ele, mas trabalho. Deus me deu força, eu preciso honrá-lo com o meu trabalho e honrar os meus compromissos financeiros, De fato, pode haver mais ansiedade. Para alguns, começo de ano pode ser muito bom, financeiramente falando, mas para outros, pode ser um período que muita gente está viajando e aquele serviço que ele presta, algo que ele faça, deixe de ser tão procurado. Então, é importante que haja uma organização para que, nesse momento, a pessoa não fique, de fato, angustiada, desesperada, em colocar a culpa em outras pessoas ou no diabo, Às vezes o crente faz isso. Não, vou aqui me responsabilizar e pensar, eu preciso me organizar para não colocar a minha vida nem a minha família, porque às vezes nessa angústia começam a haver brigas dentro do lar, os orar filhos e agir, ansiosos. Orar e agir. Mais uma vez aqui, eu agradeço também a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, com a Alicia, tão amiga, tão querida, Anderson, homem de Deus. A gente que agradece. Que bom estar aqui com vocês, com minha filha. E conversar sobre ansiedade é conversar sobre existir, Isso é importante que a gente entenda e discina essa ansiedade sobre esse aspecto desse estado de alerta, Tem pessoas que sentem culpa porque sentem ansiedade. A Bíblia fala que a gente não pode sentir ansiedade. Mas a gente sente. Como é que a gente lida com isso? Que sentimento que é tão presente na nossa vida, no nosso cotidiano. E eu creio que tem 2 tipos de ansiedade mesmo. Eu entendo, os estudos dizem sobre isso. Que existe uma ansiedade que ela é paralisante. Aquela ansiedade que, de fato, nos mobiliza, nos leva a nos ficarmos prostrados, nos leva a um sentimento incapacitante.
E esta precisa ser tratada. Precisa ser tratada. Nós, não é porque somos cristãos, não estamos isentos de sentir isso. As pessoas, às vezes, elas não recorrem à ajuda, não querem saber de psicólogo, não querem saber de recursos para lidarem com essa ansiedade que se transforma em doenças, se transforma em fobias, se transforma em processos obsessivos compulsivos e transtorno de pânico. Nós temos vivenciado muitas doenças aí que tem como pano de fundo essa ansiedade patológica. Entendemos que existe um Deus que cuida de nós, mas a ansiedade é aquilo também que é um sinalizador para nós. É um sinalizador de que a gente tem que caminhar, que a gente tem que ir, que a gente tem que decidir, que a gente tem que gerenciar a nossa vida bem, que a gente tem que estabelecer as nossas prioridades. Ninguém caminha sem prioridade. Muitas vezes as pessoas estão assim desnorteadas e devendo muito, porque também não estabeleceram prioridades. Oi, Vanise, era até uma pergunta que eu ia te fazer. Porque isso é uma demanda do consultório de pacientes que chegam porque geraram uma dívida muito grande, comprou, parcelou, financiou, endividou e chega com essa demanda. Porque eu vejo no meu consultório que às vezes chega e fala, agora é ir no psicólogo. E elas falam, mas doutora, como se eu não tenho dinheiro para nada? Mas, e até fala, eu sei que aperta, mas é um jeito de uma pessoa de colocar os sentimentos em ordem para você sair disso, né? É interessante. É um investimento, né? Eu já tive a oportunidade, às vezes, nesse atendimento, meus pacientes, eu tive algumas oportunidades, ilustrando com uma delas, ao longo de 40 anos, elas se repetem. Mas a pessoa está ali, eu já fui no médico, ele aumentou meu remédio, eu não consigo diminuir minha ansiedade. E eu estou vendo o que está acontecendo pelo pano de fundo. Eu falei assim, olha, agora nesse momento, não é médico que vai te curar da sua ansiedade, você gastar menos do que você ganha. Você ganha X e gasta 2X. Você precisa ter uma administração financeira da sua vida. Você vai ficar tomando remédio, e a sua ansiedade vai curar, não vai sarar, não. E eu fui explícita com ela e disse a ela, né, sobre isso, sobre essa necessidade dela tomar uma gerência. Então, esse início do ano, essa ansiedade, nós precisamos entender em que nível essa ansiedade está e sobre a que ela se refere. É natural, nós temos que tomar decisões, nossos filhos, nossa casa, a escola, mas isso é a nossa vida, isso é o que nos cerca. Na verdade, tem mães que ficam muito ansiosas porque a casa está... Vamos dar um exemplo, não dentro desse contexto, mas vou te dar outro para ilustrar. Tem mães que ficam ansiosas porque a casa está suja. Gente, pior que uma casa suja é não ter quem suje. Verdade. Eu entendo assim, não ter quem suje. Sim, sim. Que coisa terrível. É mudar a ótica, né? Mudar a ótica. Então... nós, enquanto estamos vivos, enquanto estamos decidindo, somos seres de decisão, nós temos PVA porque temos carro, temos que pagar a escola porque temos filho. Então, tentamos mudar essa ótica, que é a ótica da gratidão, e não deixarmos que a ansiedade tome conta ao nível de que nos torne pessoas extremamente pesadas, insatisfeitas, murmuradores. Eu acho que isso é que é importante, entender que tudo isso nos cerca, tudo isso faz parte da nossa vida. Isso é muito bom. Eu vou terminar esse bloco até uma conclusão, porque às vezes a gente foca em pedir a Deus para transformar a situação, mas às vezes a situação é para nos transformar, né? Sim. E é o que a Carol falou, eu acho principalmente cristão, a gente acha que é feio falar de dinheiro, estudar dinheiro, entender dinheiro. Não, a gente tem que saber onde está o dinheiro, se está no bolso ou está no nosso coração, né? Mas a gente tem que entender e colocar ali na ponta do lápis, porque as contas chegam e essa parte depende da gente, deixar de Deus o que é de Deus e o que depende da gente, propósito. Né? É muito importante estabelecer propósito. Tem gente que não tem dinheiro para isso, para ir no médico, mas tem dinheiro para aquilo, tem dinheiro para aquilo. Às vezes não tem dinheiro para nada. O que é a sua prioridade? Mas né? se eu não estabeleço prioridades, eu não sei para onde que eu vou caminhar, no que eu vou. Eu vou me perder, né? E esse aspecto é muito importante. E essa é uma ótima época para a gente começar a refletir sobre isso, né? Não é bacana mesmo assim, porque você falou também assim, sobre mudar a ótica, né? Até falou assim da casa, né? Reclamar da casa suja, mas que bom que eu tenho casa para poder sujar, né? Eu falo também isso lá em casa assim, também, né? Eu tenho 2 meninas, né? Uma de 8, uma de 12, e antes eu ficava bem assim, preocupado assim, né? Tipo assim, importando muito assim com a briga delas, né? Briguinha de irmã, assim e tal. O cara estava no meio, assim, para poder parar, mas hoje em dia eu falo assim, gente, daqui a pouco isso que passa, né? Vai ser uma fase daqui a pouco que a casa vazia, aquele não silêncio. Não tem briga. Né, só eu e Flávia, assim, sem briga, sem criança, para poder incomodar, vamos dizer assim, né? Mas realmente o que? Eu dou realmente valor a isso também. Realmente eu mudo
essa Muda a ótica, ótica. sim. É. Sem dúvida. Então é isso, gente. Vamos então para o nosso segundo bloco, né? A gente entendeu, né, o peso desse começo de ano. Agora vamos para a parte que vai ajudar a respirar, né? Passos práticos e também espirituais para recomeçar. Vamos então para o nosso segundo bloco. A gente não para por aqui. Vamos virar o ângulo, abrir outra frente dessa conversa. Segure firme. Vem pro segundo bloco do De Frente com Ele. De Frente com Ele. Então agora a gente começa o nosso segundo bloco e assim, a gente tentando dar algumas sugestões. E a gente nos bastidores, a gente conversou até um pouco sobre isso, né? Como a gente aprender a dizer não em casa, dizer não para os filhos, para a família e para a gente mesmo, né? Sem viver debaixo de culpa, de comparação. E eu falei uma frase que a Michelle falou, que eu falo, tem as minhas frases. O não é sobre pessoas, é sobre excessos, né? Então, se a gente não fala não para o outro, a gente fala para a gente, né? Verdade. Não vai dar para ter tudo. Minha mãe gosta muito de usar essa frase. Tudo não vai dar para ter. A gente vai ter que fazer escolhas, né? E é importante que, de repente, pode se aproveitar esse começo de ano para sentar com a família. O que nós vamos fazer esse ano? Vai dar para a gente viajar? A gente, olha as contas, né? Não, claro, sobrecarregando as crianças com informações e culpas. Tô gastando demais. Nós estamos endividados, né? Tem pais que às vezes vão se vitimizar diante dos filhos e criar crianças Um peso, ansiosas. né? Mas é falar, o que nós vamos escolher fazer com os recursos que nós temos? Pode ser algo, né, que envolva todos e responsabilize todos e cria a expectativa do que de fato é possível. Claro que a criança imatura vai pedir coisas fora de hora e de repente cabe a nós pais sabermos aquilo que é o melhor, né? E direcionar, seja para comprar o doce ou aquele super brinquedo, a gente vai entender, olha, isso daqui nesse momento não é o que nós temos condição, o que nós planejamos, ou o que é bom para você, mas é importante saber reconhecer os nossos limites, inclusive Carol, financeiros. E essa pergunta, às vezes muitos pais vão ficar surpresos, que às vezes os filhos, a resposta vai ser ficar um dia inteiro com o pai e com a mãe. Não é coisa que nem gasta, né? Que é o que você falou sobre tempo, mais que sobre dinheiro, é sobre tempo, Sim, né? É verdade. Verdade. Entendi também sobre dizer não para os outros, né? Estabelecer limites nesse sentido também, né? Isso me parece que esse cunho também está presente nessa pergunta, Sim. né? E é interessante que não é apenas dizer não. A dificuldade de dizer não, ela também implica numa vivência, numa história. Tem pessoas que a vida toda sofreram rejeições e não se sentiram amadas. E muitas vezes a dificuldade de dizer o não vem pelo temor de serem rejeitadas. Que acha que deve todo mundo, né? Para ser aceita, para tem ser que fazer aceito, tudo, né? para ser reconhecido. É claro que a gente quer ser amado, quer ser aceito, quer ser reconhecido. O problema é viver em função disso. Tá? Viver em função de ser amado, ser aceito e reconhecido. Então ele vai ter dificuldade de dizer não. É uma questão a ser tratada. Tá? Olhar para dentro de si. Por que eu tenho essa dificuldade? Tem muita gente, não é pouca gente não, viu? Que tem dificuldade de dizer E eu não. acho que isso tudo passa pela identidade, passa né? pela identidade, Mesmo passa. Mesmo porque dizer sim o tempo todo não vai trazer essa segurança de Não. aceitação que a pessoa está precisando. Porque em algum momento ela vai encontrar um limite e aí será que agora então, enfim, eu vou ser recusado, vou ser rejeitado na hora que chegar a um limite? Vão criando relações muitas vezes frágeis, que só subsistem porque um está sempre abdicando de algo. Quando na verdade eu quero uma relação forte. Então é difícil mesmo, né? Como não é tão fácil. Não tem a ver só com dizer não, porque às vezes... Não é só aprender a dizer não, né, Carol? Vou aprender a dizer não, vou treinar a dizer não. Porque, na verdade, inclusive alguns estudos da fenomenologia existencial coloca sobre muito alguns projetos que a gente constrói, projetos que precisam ser refeitos. E um projeto é o projeto de aceitação e aprovação por parte do outro. A pessoa vive em função de ser aceito e aprovado pelo outro. E em função disso, nega a si mesmo, não olha para si mesmo, não se percebe, não consegue estabelecer limites. Porque o projeto é um grande projeto fadado ao fracasso. Porque o primeiro que olhar para ela torto, ela vai morrer, ela vai sofrer. Porque ela intenta que todos a amem, que todos a aprovem. Eu chego a falar para algumas pessoas com consultório, nem Jesus, era perfeito. E mesmo Verdade. dizendo vários sims, vão ter pessoas que não vão se agradar. E por isso é importante a gente ter convicção do porquê que a gente diz aquele sim também. Até mesmo para que
a gente não se frustre com aquilo que vem. A gente precisa ser... De repente eu vou dizer sim, por quê? Porque eu quero agradar aquela pessoa, eu posso Sim. querer agradar alguém, Posso. mas eu tenho que entender que aquela pessoa mesmo assim pode não ficar agradada e pode não me devolver a gentileza, mas eu tenho que lembrar que eu fiz porque eu quis, né? Ela não me deve nada. É ampliar as possibilidades do sim e do não. Não é só sim. Todos os extremos são perigosos. Não sei o que a palavra diz. Se eu dizer, você diz sim, não, relativo à verdade. Mas é só dizer só sim para a pessoa, só não, né? Os dois extremos aí que são problemáticos, né? Ô, Anderson, que sugestões boas pra gente começar o ano, hein? Ótimo, não. E também assim, tem uma outra também, assim, também assim, a comparação, né, também assim, financeira, que eu vejo também assim, que é bem comum, né? E também acaba adoecendo, né? Ver o outro viajando, né? Comprando, postando conquistas, né? Como também se lidar, né? Com essa comparação no começo do ano, né? Sem entrar nesse buraco de ser inferior, né? Vergonha. É difícil, viu? Porque nós vemos um contexto cultural, social. Nós somos seres no mundo e com os outros. E são os princípios aí que a gente tem estudado na psicologia. É impossível a gente dizer assim, dizer-se isento dessas influências. E a sociedade estabelece parâmetros. Parâmetros, inclusive, parâmetros para o consumismo. Então, cada vez mais nós temos uma cultura que nos impõe padrões. E nós precisamos, o que vai nos livrar desses padrões é a nossa capacidade de refletir, de elaborar, de pensar. E isso, não somente o que nós vemos a partir do que nós estudamos na Bíblia, mas existem sociólogos, grandes sociólogos que falam sobre isso. Nós só somos capazes de escaparmos disso pela reflexão. E reflexão nós temos condição de fazer, né? Foi muito engraçado, uma vez quando eu estava fazendo meu mestrado, eu estava subindo ali lá em Juiz de Fora, que eu fiz meu mestrado na Federal de Juiz de Fora, então eu estava subindo e eu estava muito feliz porque eu tinha comprado um celular. Eu comprei um celular. Na hora que eu estava subindo, eu vi um painel enorme escrito: troque o seu celular por um novo. Tinha acabado de comprar, né? O que troque era o meu. Já não dá para o outro. Já estão trocando. E aí, o que a gente vê hoje? O celular faz tudo. Tem gente, eu brincava com meus alunos da faculdade, o celular de vocês faz tudo, menos ligar, né? Que vocês não têm crédito, faz tudo. Então é isso que tem sido colocado. Esse aspecto da comparação precisa nos chamar para reflexão. Eu preciso, como é a minha vida, a minha história, se eu entrar nessa roda, isso não tem fim. Isso não tem fim. Todo o processo hoje é para te deixar insatisfeito. Na corrida dos ratos mesmo. Né? O bombardeio dos passeios, de uma vida feliz. E eu preciso entender isso só. E Deus não dá condição disso. O Espírito Santo, nós aprendemos com Paulo, aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, seja na fartura ou na necessidade de louvar ao Senhor. E temos uma intimidade com o Senhor, uma comunhão que vai nos fazer escapar dessa situação de frustração, de falta. É aquele que diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, de nada sinto falta, né? Entendemos isso, nos apropriamos das verdades bíblicas para a nossa vida. Infelizmente, a gente já falou em outros momentos aqui sobre a questão da internet, das redes sociais. Estarmos todos muito mergulhados, muito conectados, vai fazer com que muitas vezes a gente esteja conectado com uma realidade que foge à nossa própria realidade, que é de outras pessoas que estão ali por N outras questões, sejam elas comerciais, mas que descola da nossa realidade. Quanto mais a gente conseguir sair da tela e conectar com o presente, com a nossa família, com o que temos aqui, com o nosso círculo, né, pessoal, porque às vezes ali ainda tem comparações, mas são comparações um pouco menores, né, porque fica uma discrepância reais, muito grande, né, então são pessoas reais que você está vendo a vida delas, você vê as coisas boas, você vê as coisas ruins também, isso ajuda a gente a ter mais essa questão da realidade mesmo, mais uma conexão, o que acontece, que eu vejo, né, atendo muitos adolescentes também, e o adolescente, ele é uma das maiores vítimas, vamos dizer assim, da comparação, porque está olhando o tempo, a vida em torno daquelas pessoas que estão postando, daqueles influencers, daquelas pessoas e muitas vezes traz um peso para dentro de casa porque quer ter aquilo que o outro lá tem, né? Eles são uma porta de entrada aí pro consumismo dentro da família. Nós precisamos ficar atentos a isso, tanto conosco, né, com as nossas próprias vidas, de nos conectarmos mais com essa realidade. Não que o mundo
a internet não seja uma realidade, é também uma parte dela, mas aquilo que nos cerca, que está dentro de um contexto, que a gente consegue ver todos os aspectos e conectar com as pessoas, porque às vezes nós estamos muito mais focados naquilo que os nossos olhos estão vendo, mas não no ambiente, no abraço que a gente está sentindo, na fala ali que a gente está ouvindo, no olhar e despertar outras sensações, não só a visual, né, mas permitir vivenciar com completo os nossos órgãos do sentido, para que a gente possa se conectar mais com o momento presente, com aquilo que a gente está vivendo. E essa é a grande responsabilidade dos pais cristãos. Nós temos uma grande responsabilidade pelos nossos filhos, porque os filhos hoje vivem um momento diferente, por exemplo, dos meus. Hoje o desafio é cada vez maior. Cada vez maior, porque as teorias de psicologia, as teorias iniciais, elas foram muito fundamentadas na influência dos pais. Hoje essa influência ultrapassa os limites de casa e ela vai para essa globalização, a internet. Então, o que incide sobre os nossos filhos, sobre nós, é muito maior. Existe uma intersubjetividade ou uma subjetividade pós-moderna que impõe para nós padrões que vão trazer sofrimento. E isso tem sido terrível se nós não firmarmos nossos valores na palavra, nos valores cristãos, e vivermos isso, nossos filhos não escaparão. E a gente precisa muito entender isso, a nossa responsabilidade de vivermos aquilo que precisamos viver de acordo com a palavra e buscarmos isso para os nossos filhos, que é o que tem de melhor para eles. Ivanise, antes você vê o tanto que a gente aprendeu, né? Eu vejo que eu concluo o segundo bloco, assim, da gente olhar mais para dentro do que para fora, né? Da gente saber a identidade, quem eu sou, quem eu não sou, quem eu quero ser, né? Sim. E isso é alinhado com a nossa história familiar, com o nosso contexto cristão, com o nosso contexto financeiro, porque quando a gente está bem posicionado, o outro não incomoda tanto, né? Uhum. Não é bem, Anso? Vamos partindo para o terceiro? Estamos partindo para o terceiro e, mais uma vez, como sempre, né, o nosso fundo do estúdio aqui, rosto, cara de tristeza, mas, desculpe, né, temos que chegar ao final. Então vamos lá para o nosso terceiro e último bloco, né, que não pode faltar, que é o nosso De Frente com Ele. Então vamos lá. Agora, o nosso momento especial é o quadro De Frente com Ele. Com Ele. Maravilha! Este é o momento em que a gente traz tudo isso, né, para um lugar mais pessoal, mais íntimo, como se estivéssemos colocando no nosso coração diante de Jesus. E eu queria iniciar com essa pergunta para vocês, olhando para esse ano novo, né? Que área da vida de vocês estão colocando de frente com ele? Uma área específica eu não tenho de fato colocado, não. De forma geral, eu tenho colocado alguns propósitos espirituais, de busca, de intimidade com Deus, uma disciplina maior nessa busca. Isso eu tenho colocado diante de Deus. Eu preciso estar mais disciplinada. Quero estudar mais, eu quero ter mais tempo de comunhão, porque o trabalho me absorve muito, eu atendo muita gente, há um cansaço. Isso faz com que eu não tenha comunhão como eu gostaria de ter, né? Os meus momentos de oração como eu gostaria de ter. Até de abastecer, né? Então eu entendo que eu preciso estabelecer um propósito mais firme nesse sentido. Não que eu não ore, não que eu não busque, mas eu entendo que isso precisa estar mais alinhado com aquilo que eu desejo fazer, né? Porque a gente precisa alinhar. Esse desalinhamento não é bom, não. É verdade. Eu creio que não diverge muito aqui do que a mãe falou, que o que nós falamos em outro momento realmente é colocar o meu tempo mais à disposição de Deus. A gente vem conversando nas nossas células sobre a grande corrida que nós temos, a grande corrida da fé diante de Deus, e algo que pode nos impedir nessa corrida, né? Tem lá a corrida das distrações. E muitas vezes a gente pode estar distraído, às vezes com coisas que são importantes. Eu me percebo em alguns momentos distraída, às vezes pode ser com a minha saúde, eu gosto muito de cuidar, então, de repente, eu foco muito naquilo ali, mas eu não posso permitir que seja uma distração, porque o meu foco principal precisa ser o Senhor, a minha família. Então, o que eu quero colocar diante de Deus é esse foco, de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, é isso que a Bíblia nos dizer, e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Ô, Carol, um dia a gente fez na célula, a gente pediu para todo mundo, nossa célula terça-noite, olhar, olha quanto tempo que vocês ficaram no celular hoje.
Aí eu falei, será que a gente ficou 10% na presença do Senhor? Então não era nem esse tempo equivalente, os 10%, e todo mundo ficou constrangido ali, né? Que mais que falta de tempo é falta de prioridade, né? E eu queria, Carol, que você deixasse, porque a gente fez algumas perguntas, mas o que você sente que é uma palavra que ia acrescentar na vida das pessoas, nossa, na vida de quem está ouvindo, né, Anderson? Isso. Uma dica para esse novo ano. Eu creio que esse versículo que eu disse é algo que é muito importante, porque nós podemos nos perder, talvez pensando em tantos projetos que nós queremos para esse novo ano. Mas o primeiro projeto precisa ser o nosso relacionamento com Deus. Priorizar o Senhor, priorizar tempo com Deus, na nossa casa, na nossa família, viver de fato, para então vivermos de fato a palavra de Deus, porque a gente pode correr atrás de muitas coisas, mas acabar lá como o Salomão, o homem que foi mais sábio, mais rico, mais poderoso, cheio de mulheres, né, uma família, e que pensou correr atrás do vento. Que no próximo ano a gente não chega ao final do ano da mesma maneira, mas então colocando sim o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, no sentimento de renúncia, de entrega, como assim? Dedicando a igreja local, servindo, né, as pessoas, amando, servindo a nossa casa, colocando os nossos recursos, inclusive financeiros, à disposição do Senhor, porque muitas das nossas dificuldades de lidar com dinheiro tem a ver justamente com o dinheiro estar no coração, e não à disposição como um recurso para ser usado. Deus, ele não tem problema com o dinheiro, ele é dono de todo ouro e de toda prata. Quer encontrar pessoas disponíveis para que ele possa usar e que a gente possa decidir ser essas pessoas disponíveis nesse ano e entender que em Deus, quando você se perde, é que você ganha. Aquele, né, que quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Isso que Jesus falou. Enquanto nós ficarmos buscando a nossa própria vida, a nossa própria vontade, a gente vai acabar se perdendo, mas que nós possamos nos perder para Ele e sermos então encontrados dele e vivermos um 2026 diferente. Amém. E o que a Ivanice falou, né, Ivanice, do Mindfulness, né, de puxar para o hoje, né? A cada dia traz o seu mal, da gente, a gente planejar, mas a gente viver o hoje, né? Não viver sempre no futuro, né? Sim, com certeza, com certeza. Pode falar o seu também, a mensagem, pode. A gente... Eu tenho tido a oportunidade em alguns momentos de fazer algumas viagens e tenho visto algo que tem me entristecido muito. Onde eu vou? Lugares lindos. As pessoas estão deitadas nos seus espreguiçadeiras com o celular na mão. Nos restaurantes, os casais estão sentados, um com o celular, o outro com o celular. Isso me chama muita atenção e tem me entristecido. Crianças para lá e para cá andando também com o celular. É muito. Isso tem sido muito. E o que eu gostaria de deixar é exatamente isto, que as pessoas pudessem priorizar os relacionamentos, priorizar quem está do lado, priorizar as pessoas. Nós precisamos priorizar as pessoas. Isso tem levado as famílias ao caos. Deixar de lado as redes sociais e, de fato, dar atenção para aquilo que importa. E eu tenho assistido cenas tristes mesmo de crianças. Eu estava no hotel, não tem muito tempo, a criança, ela chorava e eu via que ela estava chamando a atenção da mãe, e a mãe não saía do celular, e a mãe empurrava ela, e ela chegava, ela agarrava na mãe, a mãe empurrava. Eu vi essa cena e foi muito triste ver aquilo, testemunhar aquilo. Então, o que eu quero dizer e quero fazer esse apelo, é um apelo mesmo como psicóloga, porque eu vejo que isso vai ser impactante na vida das crianças, dessas crianças, o futuro dessas crianças. Ivanise, eu até repostei um vídeo que você postou essa semana disso, que às vezes a criança tá chorando, o pai dá o celular, né? O pai quer fazer alguma coisa, a mãe quer conversar com o marido, dá o celular. E aí depois chega, quer tirar o celular do filho, né? O celular, ele é aquela solução, o filho aprendeu e depois... Na igreja com o celular. Na igreja com o celular, saindo das crianças com o celular. Então, isso. Priorize as pessoas, priorize os relacionamentos, ame de fato quem está à sua volta, dedique-se àquilo que está à sua volta, né? Seja atento àquilo que está, à sua família, cuida da sua família, cuide do seu esposo, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, dê atenção, ame, esteja com eles, não deixe que o ter, essa busca, as crianças crescem, adie projetos de ter em função de ser um bom pai para as crianças. Às vezes a gente não vai construir a casa no tempo que tem que construir, não vai ter o carro
que você quer ter, no tempo que você vai ter, mas as crianças crescem, os filhos crescem. E eles vão sentir isso. E então é importante que a gente possa rever a maneira como temos nos relacionado com a nossa família, com as pessoas de forma geral, com a igreja, com servir a Deus. Ser mais intencional, Ser né? mais intencional. Eu creio que é isso. E também saindo um pouco do protocolo, aqui eu queria fazer uma pergunta também assim para vocês, não só como psicóloga, mas também como pastora, né, cristã. Também assim, como também a gente sabe, também consegue também assim distinguir que assim, quando você está servindo para Deus e com Deus, né? E aonde que, no caso, assim, temos que ter esse cuidado? Não sei se o senhor... Entendi. É para Deus e com Deus, assim, quando a gente sabe, no aspecto de eu não entendi. Eu falo mais o quê? Tipo assim, porque tem pessoas que assim, que no caso, né, servem demais. Sim. Né? Mas, tipo, Tá assim, só participando de ministério e não tá tendo... tipo, só participando, assim, servindo, né? Servindo, né? Mas tipo assim, eu acho também assim, eu vi um dia que assim, que a pessoa chegou a falar comigo assim, que temos que saber essa diferenciação, né? De quando você está servindo para Deus e servindo com Deus. Sim. Porque é difícil mesmo, porque eu vejo um superativismo, né? Um ativismo na igreja. Então, as pessoas fazem o que nós testemunhamos, eu testemunho ao longo da minha vida, né? Fui criado no Evangelho, ao longo da minha vida cristã, filhos de pastores se perdendo. Por quê? Porque eles fizeram muitas coisas, mas não fizeram aquilo que era essencial, cuidar da família. Que então, só eles poderiam fazer, né? Então, a gente precisa discernir isso. Hoje, pastores suicidando, esgotamento espiritual muito, pastores suicidando, muito índios pastores. Deprimidos. Né? Deprimidos, estão servindo para Deus, mas não estão servindo com Deus. Dê atenção, preste atenção nos sentimentos que esse servir te desperta. Primeiro passo. Claro que a gente não caminha por sentimentos, mas é importante você perceber quais são as suas motivações, quais são as suas cobranças. Uma vez eu aprendi de Deus algo muito maravilhoso para mim, porque eu sempre fui líder de igreja, a igreja Portas Abertas, ela nasceu na minha casa, eu tinha 23 anos, e eu comecei a liderar. Então, muito preocupada, sempre muito preocupada. E até que um dia Deus falou comigo assim, olha, esse negócio é meu. Eu sou o maior interessado que isso dê certo. Descansa. Que o interessado que esse negócio dê certo sou eu. Deixa eu agir. Você passa, a obra fica. Então a gente precisa entender isso, né? Tem uma medida. Aí a gente vai entender. E acima de tudo, eu entendo que a comunhão com o Espírito Santo, por isso que isso é precioso e é o que eu busco, é o que eu quero. Esse tempo que você falou, que né, é esse Ivanice, tempo, né? com Deus, esse tempo no seu quarto, que nada substitui. Nada. Traz esse discernimento. Nada. Né? Esse tempo não pode ser comprometido. É nele que você vai ter esse discernimento. Orando, buscando, tendo comunhão com Deus, louvando-lhe, conversando com Ele, tendo intimidade com Ele. Aí Ele vai te dar medida. Aí Ele vai te dar discernimento. Anderson, e uma coisa que a Ivanice falou em outro momento, isso, porque a liderança é solitária, né? Muito. Mas a gente ter a humildade de pedir ajuda, de expor. A gente não vai expor para todo mundo, mas a gente tem que ter mentores, tem que ter pessoas que a gente pode andar junto para ser suporte para a gente, né? Tem. É verdade. E uma coisa que é importante a gente sondar é a nossa motivação, muitas vezes. Será que a gente falou aqui de aceitação em outros momentos, sobre essa necessidade que nós temos? E às vezes eu estou fazendo porque eu quero ser aceito. Como a gente diz, fazer para ser algo, para ser aceito, para ser reconhecido. Quando, na verdade, eu faço porque eu sou. É fruto de ser filho, de entendimento. E aquilo, então, ainda que haja uma cruz para carregar, e Jesus vai falar, tem uma renúncia, mas o fardo é suave. Não fica tão pesado. A minha família, a Bíblia vai dizer... a característica do bom líder é aquele que cuida bem da sua casa, administra bem a sua casa. E precisa estar cercado de pessoas, de líderes, de conselheiros, de pessoas que vão ajudar e ter um coração humilde para quando disser que, olha, vamos soltar aqui, porque vamos cuidar lá da sua família, está precisando. Vai te dar medida. Buscar ajuda, buscar suporte, estar sujeito, submisso, para não se perder no fazer, no ativismo. Você não está enxergando, mas você precisa disso, né?
Glória a Deus, viu, gente? Meu Deus, forte demais, né? Forte, mas necessário, né? Então, Carol, Carolina, Ivanise, Lícia, muito obrigado, né, por mais uma vez caminharem com a gente nesses 3 episódios. Vocês que às vezes pegaram só esse episódio, não sabem que nós estamos aqui servindo aqui, porque é mais de 2 horas e pouquinho. Então, meu Deus, né? Então, também, se você também vai também nos acompanhar também, assim, pelo vídeo, também não vai estranhar. Né? Às vezes não trocamos de roupa aqui, às vezes, né, por causa disso, mas realmente foi um papo assim, bem agradável. Né? E você que nos ouviu até aqui, não esqueça de compartilhar, né, com alguém que está começando o ano com o coração apertado. Que você lembre que Deus continua sendo Deus em janeiro, no meio dos boletos, e que Ele se importa com a sua alma, né, com a sua mente, com a sua história. Esse foi mais um De Frente com Ele. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se essa conversa falou com você, segue o podcast na sua plataforma favorita. Compartilha com alguém que precisa ouvir e acompanha também nosso Instagram, @De Frente com Ele. No próximo episódio, a gente se encontra de novo. De Frente com Ele.